Rapaziada, Janderfute na área aqui para falar uma coisa para vocês, assim, né? Trazer à tona debate. É para isso que eu faço aqui o canal. É para trazer à tona debate, para sair da mesmice. E vamos aqui conversando para a gente trocar essa ideia. Uma coisa é eu achar o que eu acho, o que outras páginas acham, o que jornalistas acham, o que pessoas no meio do futebol acham. Outra coisa são os números reais do que a gente acha, de opinião embasada, ter uma matéria embasada em algo, entende? Pois é, eu acho muito complicada a situação do esporte para ficar, para permanência, trazendo como parâmetro, gente, tudo ao redor. Eu não só falo de dentro do campo, o esporte melhorar, ganhar os jogos dentro do campo, mas eu falo de pontuação de hoje, né? Porque para o esporte sair do que está acontecendo com ele, ele tem que torcer para 4 times piorarem no atual momento. E com isso, o esporte vai se sobressair e sair da zona do rebaixamento. Mas para isso tem que ter 4 ali, pelo menos 3 times piores para ele poder ultrapassar, né? Mas não só isso. Pontuação de hoje é complicada, né? A questão de pontuação, o esporte ficou muito atrás dos outros. Aí, não só isso. Aí vamos levar em consideração a questão do histórico. Como é que foi o último rebaixamento do esporte? Então, vou trazer aqui uma matéria do GE que saiu hoje falando sobre essa questão de estatística. Estatística do Campeonato Brasileiro, da forma como o esporte começou. Vamos mostrar aqui a porcentagem de rebaixamento desses times que começaram igual ao esporte. Vamos também falar da sequência do esporte. A sequência é muita pancada, meu irmão. Vai ter muitos jogos difíceis. Fica aí e daqui a pouco a gente volta depois da vinheta. Bem, meus amigos, voltamos aí no canal Janderfute. Muito bem. Um abraço para todo mundo que está acompanhando aqui o canal. E aí, deixa o like. É aquele recado de todo dia. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa a notificação. Quem não é inscrito, aí verifica a inscrição, que é para ficar por dentro de todas as vezes que eu postar, tá? Não se esqueçam, tem o link na descrição do sorteio da camisa oficial. Tem quase 300 pessoas hoje concorrendo. E aí eu quero que você participe. Então, tá lá no Instagram, no @Janderfute. Você vai lá e entra para fazer a tua participação. Quem sabe você já passe dia 3 de maio aí com a camisa oficial, versão 2025 do esporte, tá? Tem aqui também o Pix colaborativo. Se você quer contribuir aqui com o canal para o conteúdo, tá aqui, ó. Ele também me ajuda a ir também pro estádio, né? E voltar na segurança, se Deus quiser, para casa, né? Vamos... Seja membro também. Tem aqui também o Seja Membro. Alerta para o esporte. Alerta para o esporte. Qual é o alerta que eu quero dar para o esporte hoje? É o que saiu no GE. Um dia desse eu estava falando sobre essa questão de que o esporte pode ser rebaixado, não pode, pô. Jander, tá muito cedo. Pô, também acho que tá muito cedo. Mas a gente tem que estudar estatisticamente as coisas, que é para poder a gente dar a par das coisas aqui. E aí a matéria do GE foi perfeita nessa descrição e tá bem claro a matéria. Por favor, leiam antes de achar coisas que não estão escritas na matéria. Falo isso porque eu soltei o Reels há quase 1 hora e o Reels fala disso aqui, dessa matéria, e a galera confunde. Eu não falei 100% dos times, eu falei metade dos times, como diz a matéria aqui. Vamos lá. A matéria foi bem descrita. A matéria diz aqui do GE que alerta para o esporte, metade dos times sem vitórias ao final da 5ª rodada, ou seja, chegou na 5ª rodada, metade dos times, com 5 rodadas sem vencer no Brasileirão ali, na 5ª rodada, caíram. 15, tem aqui, ó, 15 dos 30, não 30 dos 30, é 15 dos 30 que estavam em cenário semelhante ao Leão, tendo somado apenas ou 2 pontos, ou, sei lá, 0 ponto, 1 ponto, como esporte, acabaram rebaixados para a Série B. Estatística do João de Andrade Neto, um cara que é muito top. Sou muito fã, inclusive, desde a época do podcast 45. Para quem não sabe, o João de Andrade Neto, João Grilo, era do podcast 45, matéria do dia 21, hoje, feriado.
E aí tem aqui mais em cima na matéria, mais embaixo aqui na matéria. Tudo bem que o campeonato ainda está no começo. A primeira assim, né? O primeiro julgamento para rebater esse pensamento tá no começo, é muito cedo. Afinal, ainda restam 33 jogos para serem disputados, mas talvez não seja exagero. Porque muita gente acha que é exagero, né? Que eu tô aqui para, sei lá, causar. Não, é estudo, gente. Pelo amor de Deus. Afirmar que o sinal de alerta, eu não disse que a matéria descreve que bateu o martelo, né? Ela dá vamos dizer assim, um embasamento para quem pensa que o esporte caiu ou que vai cair. É um embasamento apenas. Precisa estar ligado, o sinal de alerta precisa estar ligado no esporte. Afinal, passadas 5 rodadas, o Leão é uma lanterna na competição, com apenas 1 ponto conquistado. E caso Vitória vença o Ceará, nesta segunda-feira, que está acontecendo o jogo, nesse exato momento, na Arena Fonte Nova, pode ser que também o único clube sem vitórias. Exato, dos 20 clubes, o único time que não venceu até a quinta rodada foi o Sport. Cenário que nas edições passadas da Série A, com 20 clubes, a partir de 2006, significou rebaixamento de metade dos times. De 30, 15 foram rebaixados, né? Tendo somado 1 ou 2 pontos ao final até a quinta rodada. Aí está o Lucas Lima, que é a imagem, né, no jogo contra o Red Bull. Ao todo, 8 times que tinham a mesma pontuação do Sport, a essa altura, acabaram rebaixados ao final do campeonato. 5 deles como lanterna, como Cuiabá no passado. E eu quero lembrar aqui também, eu acho que vai citar aqui na matéria, mas o Sport, ele já iniciou assim, no campeonato 2021, por exemplo, não foi tão bom não. E caímos, né? Além do Dourado, o Atlético de Goiás também só tinha 1 ponto ao final de 5 primeiras rodadas na Série A 2024. Acabou rebaixado em 19º. Outras 7 equipes que somavam 2 pontos após 5 primeiras rodadas no Brasileiro também terminaram o ano indo para a Série B. 3 deles como lanterna. Isso é estatística que pode ser aplicado ou não, porque 50% dos times estão dentro desse parâmetro. Aí a turma fala assim, pô, Vitória, o América Mineiro, são times que se livraram, iniciaram pessimamente e se livraram. Galera, como eu disse, não generalizei, mas isso acontece, isso pode acontecer. O time que já tá mal na quinta rodada pode cair de divisão. Entende? Digamos que isso fosse o Mirassol. Alguém estava rebatendo aqui? Não, porque começou mal e vai cair mesmo. Mas como são times de massa, a galera fica meio que receosa para falar. Sabe com quem eu falei que ia cair recentemente, assim, que teve uma campanha semelhante e caiu mesmo? O Grêmio, gente. O Grêmio em 2021, que caiu junto com o Sport, o Grêmio foi assim. O Grêmio, as primeiras 5, 7 rodadas, começou a perder. Aí eu falei lá no canal do Luiz Heitor, o Grêmio, se chegar na metade do campeonato e não sair da zona, ele cai. Cara, levei gargalhada no canal de Luiz. Assim, sempre assim. Se for fulaninho com, sei lá, 1000 hypes, pode falar. Mas eu tenho base em alguma coisa que eu fale, por mais que eu não tenha essa grandeza, você chacota. E aí, quem estava certo no final do campeonato, que o Grêmio ia cair, era eu. Porque, assim, é muito lógico essa situação de estatística também. Claro que o esporte pode se mudar aí, virar a chave. Claro, lógico. Isso aconteceu com o Vitória no passado, aconteceu com a América também recentemente, mas não significa que isso vai acontecer com o esporte. Ou não significa que o esporte vai cair por causa disso. Pode melhorar e depois voltar para a zona e cair por isso. Então, assim, situações circunstanciais, né? 7 lutaram contra o rebaixamento até as últimas rodadas, terminando em 14º, 16º. 6 deles tinham 1 ponto nesse recorde. Ou seja, de todos ali, nos últimos anos aí, um time apenas se livrou, estando na mesma situação que o Sport, com 1 ponto só, tá ligado? E se o Sport não ganhar o próximo jogo, lógico, né? Porque tem que ter o próximo jogo como álibi, né? Então é simplesmente para você raciocinar, pô, velho, pode acontecer. Mas aí eu queria trazer outro ponto também, no meio desse debate. Eu queria trazer o ponto de Vitória, a torcida do Vitória é diferente da do Sport. A torcida do América nem é tão incisiva. A do Sport é mais, pressiona. É uma torcida que inflama mais, em crise.
Então tem esse ponto de diferença também. Eu me lembro que no mesmo campeonato que o Vitória subiu e o Sport ficou ali na 7ª colocação, se eu não estou enganado, a torcida do Vitória fazia festa com 1-0 e a do Sport xingava o treinador com 1-0. Então, assim, são torcidas totalmente diferentes da cobrança. E isso também contribui com o rebaixamento ou com ficar. Mas vamos lá. Piores campanhas. Curiosamente, o Sport em 2025 tem, com 5 rodadas disputadas, menos pontos do que tinha os times das piores campanhas da história do brasileiro. Ou seja, pega as piores campanhas dos times no Série A. As piores. O Sport está pior do que os piores times do brasileiro no início. A Chapecoense em 2021 foi rebaixada com apenas 15 pontos. Somava 3 pontos ao término da 5ª rodada. Mesma pontuação do América Mineiro, do América de Natal, que em 2007 caiu com 17. Já o Náutico, que foi lanterna em 2013, com 20 pontos, somava 4 pontos na 5ª rodada. Então, assim, é essa situação que eu queria trazer como base para você. É só para você analisar e raciocinar que o cara falar já caiu não é a bestalice, não. Entendeu? O cara falar que já caiu, tem números aqui te mostrando. Para alguém, eu não tô falando só pro Sport, não. Pro Grêmio, o Farido, né? O grande torcedor, símbolo do Grêmio, né? O Farido, né? Ele fala sempre, o Grêmio vai cair e tal. E às vezes ele tá certo mesmo, porque o Grêmio já caiu, né? Enfim. Tinha 1 ou 2 pontos na 5ª rodada e caíram. Coritiba 2009, Atlético Paranaense 2011, Avaí 2011, Joinville 2015, Paraná 2018, América Mineiro 2023, Cuiabá 2024 e Atlético de Goiás em 2024. E é isso. A matéria descreve bem. 2 pontos. Santa Cruz 2016, Santa Cruz 2006, Barueri 2010, Atlético de Goiás 2012, Palmeiras 2012, Portuguesa 2013, América Mineiro 2016 e Coritiba 2023. Tinha 1 ou 2 pontos na 5ª rodada e se salvaram. Vamos lá, Palmeiras 2006, Fluminense 2008, Atlético Paranaense 2009, Atlético Goiás 2010, Corinthians 2012, Flamengo 2013, Flamengo 2015, o normal do Flamengo. Escapar de rebaixamento, né? Passou 2 anos aí sofrendo com isso. Vitória 2017, América Mineiro 2021 e Fortaleza 2022. Para quem não lembra, Fortaleza 2022 é um caso emblemático. Ele passou um turno inteiro na zona de rebaixamento e no segundo turno foi para a pré-Libertadores. Então, Fortaleza é um exemplo. Mas a torcida do Fortaleza, pode ter certeza, não faz a crise ficar maior do que a torcida do Sport muitas vezes em crise, assim. Ela é muito apaixonada e é muito inflamada com a questão de derrotas do Sport. E até em vitórias. Eu já vejo torcida do Sport em vitórias chiar, vaiar, time ganhou, vaiou. E tem muitas vezes isso acontecendo na Ilha do Retiro. Aqui, né? Tem aqui também, ó, 2 pontos. E chegou na 5ª rodada com 2 pontos. Chapecoense 2014, Atlético Paranaense 2017, Grêmio 2019, Vasco 2019, Vitória 2024. Então, é isso. A matéria descreve bem para raciocinar simplesmente sobre esse ponto. É o alerta de fato para o Sport. O Sport precisa vencer o próximo jogo a todo custo, independente. Eu soube até da novidade do Pepa, né? Que o Pepa ficaria. Não dá para eu expor a minha fonte, mas eu recebi essa notícia. Deixa eu me lembrar aqui, ó. Ao meio-dia, eu recebi essa notícia, né? Recebi essa notícia ao 12h20. Então, assim, de fato, aí depois eu não fiz o vídeo, vi a galera fazendo o vídeo e tal, mas tá aqui, né? Eu falando também, enfim. E tem também a questão do DM, né? Recebi também informação do DM, vou aproveitar, né? Eu ia fazer outro vídeo sobre essa situação, mas já falo logo. DM, só tem Pablo com 2 laterais que estão em transição e o Cariús joga. Cariús vai jogar. Informação que eu recebi, né? Que o Cariús joga e o Dalbert está na transição, né? Então, assim, o DM do Sport está se esvaziando aos poucos, isso é que é importante, tá? Mas o alerta tem que ser feito. E o Pepa, ele tá pior do que o alerta, ele tá na corda bamba que já era para ter, ó, zarpado, mas é aquilo, né? Só tem um vídeo mais cedo falando sobre a questão da multa, né? Provavelmente a multa é um valor altíssimo e por isso que o Pepa ainda não, vamos dizer, não caiu do cavalo.
tá? Mas vamos agora falar da Montenegro Cargas, que eu tô aqui com o boné maravilhoso da Montenegro Cargas. Um abraço pro meu amigo Fábio Montenegro. E também da Chácara Vale das Pedras, pro meu amigo Rafael Nascimento. Um abraço para você, irmão. Que Deus abençoe você, né, na sua vida aí nos States, tá? Tô orando por você. Voltamos já, hein? A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e preço justo. A Montenegro Cargas é uma das poucas no Brasil a incluir prazo de entrega em propostas para variados trechos no contrato, no sentido de garantir e atender necessidades dos nossos clientes. Essa é a Montenegro Cargas, transportando compromisso. Quer conhecer esse lugar maravilhoso de paisagem natural que fica em Pombos? Meus amigos, essa natureza maravilhosa fica na Chácara Vale das Pedras, que fica ali em Pombos. Você quer conhecer esse lugar maravilhoso, viver esse conforto natural diante de bela paisagem? É só você entrar em contato com Chácara Vale das Pedras, lugar marcante para pessoas marcantes. Bom, rapaziada, voltamos e agora vamos falar da sequência do esporte. Rapaz, voltamos a ter uma sequência um pouco mais pesada. Assim, do meu ponto de vista, tá? Vai aliviar depois de 3 rodadas. Mas eu queria mostrar aqui a sequência do esporte para vocês. Sequência pesada. Bom, em tela aqui para vocês. Voltando agora. A sequência do esporte é uma sequência muito pesada, porque aqui, ó, a gente pega o Fortaleza agora no sábado, às 8 da noite, e depois pega Fluminense lá no Maracanã. Só isso. Aí pega o Fluminense no Maracanã dia 3, que é no dia do sorteio, inclusive, da camisa do canal aqui. E logo em seguida, no dia 11 de maio, enfrenta o Cruzeiro. Então, assim, gente, é pedreira atrás de pedreira, né? Pega o Cruzeiro, depois pega o Ceará, jogando lá no Castelão, aí vem, pega o Internacional aqui, são jogos difíceis. Mas acredito que a sequência Ceará, Internacional e Mirassol é um pouquinho só um pouquinho, menos pesada que Fortaleza, Fluminense e Cruzeiro. São 3 jogos dificílimos. Então, assim, é bom o esporte pensar em pontuar. Se quiser ficar na Série A, vai ter que pontuar bastante. Começar a pontuar não é pontinho empatando, não é vencendo. Vencer Fortaleza, que é um jogo dificílimo. Fortaleza já venceu o Sport do Pepa esse ano. É vencer o Fluminense, ou tentar vencer ao menos. E vencer o Cruzeiro na ilha. Então, assim, é complicadíssima a tarefa do Sport, mas o Sport não pode, sem sombra de dúvidas, vamos dizer assim, né? Se desesperar com isso. E aí, o que é que vocês acham dessa sequência do Sport? Vocês acham que dá para segurar, dá para conseguir? Eu acho que dificilmente o Sport vai ter um 100%, né? Logicamente, a gente tem que ser racional aqui, mas sem dúvida é uma sequência bastante chata, mas eu queria saber a opinião de vocês. Então, comentem aqui no canal o que é que vocês acham dessa sequência pesadíssima do Sport nessas próximas 3 rodadas. Abraço para todo mundo, fique esperto, até o próximo vídeo.